E aí, galera do COC, aqui é o professor Francis Zoton e eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre uma ciência muito importante, mas muito importante, que é radioatividade. É importante conhecer, saber o comportamento das partículas, né, das ondas eletromagnéticas, como isso influencia nos núcleos atômicos e até nas pessoas também, tá? E uma ciência que tem uma série de aplicações. Se a gente voltar na história, né, num passado não muito distante, algumas tragédias, né, estão envolvidas com radioatividade. Mas eu estou aqui hoje para te falar, então, por exemplo, o que vem a ser isso, tá? A radioatividade é um fenômeno nuclear, né? Então não ocorrem reações químicas, ocorrem reações nucleares, perfeito? É o núcleo do átomo que vai trabalhar nesse momento. Então a gente tem emissão espontânea de partículas ou ondas eletromagnéticas. E a gente vai falar um pouquinho dessas emissões. Por exemplo, a emissão alfa, né? A partícula alfa. A partícula alfa, você conhece, ok? Se você não lembra, eu vou te lembrar. Ela possui 2 prótons e 2 nêutrons, né? 2 prótons e 2 nêutrons. Então, se eu tenho aqui um átomo, por exemplo, né? um núcleo com massa 40 e 19 prótons, o que a emissão alfa vai provocar nesse núcleo? Eu vou ter um novo elemento químico, para ter ideia, né? E qual vai ser, então, ali a configuração desse elemento? Vou te mostrar, tá? Se a alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, ela apresenta massa igual a 4. Quer dizer que cada alfa emitida, ok, faz com que diminuam 4 unidades no número de massa desse novo elemento químico que surgiu aqui nessa equação nuclear, tá? A alfa está levando embora 2 prótons, então de 19 prótons isso cai para 17. Então esse é o efeito da emissão alfa, perfeito? Pessoal, então a emissão beta é o seguinte, tá? Você vai ter então aqui um átomo X, pode ser o mesmo que antes, ó, massa 40, átomo 19, e a emissão beta, para você entender melhor, ela sai da quebra de um nêutron. Um nêutron quando ele sofre uma fissão. Então ele dá origem a um próton, ok? E emite a partícula beta. Então eu vou ter um nêutron a menos e um próton a mais. Dali sai a partícula beta. Como a beta tem massa desprezível, porque ela é um elétron, então a beta tem massa desprezível, a massa não sofre nenhuma variação, tá? E como eu te falei que um nêutron ele vai se quebrar e dar origem a um próton, então você vai contar agora com um próton a mais. Francis, mas emite partícula e aumenta o número de prótons? Sim, porque eu conto com um nêutron a menos e um próton a mais. Pronto, ó, então o efeito alfa, o efeito da partícula beta, quando são emitidas ali por um núcleo, ok, que está instável. Bom, galera, um fenômeno super importante, tá, na radioatividade é a fissão nuclear, né? Quando se fala em Chernobyl, por exemplo, se fala na medicina nuclear, na produção de energia em várias usinas aí pelo mundo, você tem a fissão nuclear. E ela não é uma reação química, ela é uma reação nuclear, tá? Essa reação, então, ela acontece da seguinte maneira, tá? O nêutron ele vai bombardear o núcleo de um átomo, perfeito, né? Altamente instável. Essa instabilidade aumenta e aí que acontece essa fissão nuclear. Reparem que são formados núcleos menores, por isso fissão. Um núcleo maior sendo convertido em núcleos menores, com a liberação de partículas e onda eletromagnética. E essa energia, na verdade, é que vai ser aproveitada depois para gerar energia elétrica, para radioterapia, enfim, tá? Dependendo qual isótopo você está usando. Mas a fissão nuclear, que é o que eu quero te mostrar, ela vem a ser, então, aqui a transformação de um núcleo maior em núcleos menores. Muito exotérmica, ok? Uma liberação grande de energia e é uma reação também em cadeia, porque esses nêutrons eles podem recomeçar esse processo de fissão, ok? Então isso foi uma palhinha sobre radioatividade. Agora, se quer conhecer mais, quer pegar mais detalhes, saber mais da história dessa ciência maravilhosa e várias outras, vem conhecer a gente aqui no COC, COC Balneário, COC Blumenau, COC Lages, COC Rio do Sul. Vem conhecer a nossa estrutura, porque esse é o curso que mais aprova em medicina, ok, no Brasil. Então, vem conhecer a gente, vem conhecer a estrutura, a gente está te esperando aqui então. Um abraço, galera. Tchau, tchau.